Meus irmãos, dando continuidade à exposição dessa epístola, hoje nós iremos ler Romanos, capítulo 4, dos versos 1 ao 8. Romanos 4, versos 1 ao 8. Diz assim a palavra do nosso Deus: Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar? Porém não diante de Deus. Porque diz a Escritura: Abraão creu em Deus e isso foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declarou ser bem-aventurado o homem, a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Amém. Meus amados, o apóstolo Paulo iniciou a sua argumentação sobre a justificação pela fé no capítulo 3. Agora ele vai desenvolver ainda mais usando a figura do grande patriarca Abraão e posteriormente o maior rei que Israel teve, Davi. Então Paulo ele vai, a partir das suas argumentações no que diz respeito à justificação pela fé, independente das obras, ancorar sua argumentação no Antigo Testamento, para que os judeus em Roma, os gentios também, entendam que, desde o Antigo Testamento, a salvação é pela graça independente das obras. Meus irmãos, quando nós analisamos as Escrituras Sagradas com mais propriedade, nós veremos que Abraão não só foi o pai dos judeus, como também dos ismaelitas e edomitas. Ou seja, em um sentido físico, podemos dizer que Abraão ele foi pai dos judeus e também dos gentios. E nessa seção da carta é muito importante o apóstolo Paulo se utilizar desses exemplos, Abraão e Davi, para que a igreja entenda que muitas das vezes as pessoas têm falsas percepções com relação a essa doutrina que é tão crucial para a igreja. E como foi relevante no contexto que o apóstolo Paulo a endereçou, assim também é para nós. Pois à medida, meus irmãos, que nós analisamos as argumentações de Paulo, nós vemos como ele esboça diante da igreja que essa verdade ela é essencial porque diz respeito à salvação. E não somente isso, como nós veremos já no final dessa perícope que acabamos de ler. Nós veremos que a absolvição dos nossos pecados faz alicerce, ligação com a justificação pela fé. O que Paulo está dizendo, meus irmãos, é que a promessa de Deus se concretiza pela fé independente das obras. Por que o apóstolo Paulo deixa isso bem claro para a igreja? Porque, hora ou outra, as nossas inclinações pecaminosas quer colocar no que diz respeito à salvação outros ensinos, outros fundamentos que são contrários à palavra de Deus revelada. Muitas das vezes, como nós vimos em outro momento, muitas das vezes o homem ele quer se colocar como parâmetro de justificação, salvação. Muitas das vezes ele quer fazer das suas obras o meio pelo qual ele atinge o favor divino. E o apóstolo Paulo ele diz que isso é impossível. Porque, meus irmãos, por mais que nós venhamos olhar para Abraão como um grande homem de Deus, como herói da fé, digamos assim, por mais que nós venhamos olhar para Davi, que foi um grande rei, pois em seu período ele expandiu o território geográfico da nação de Israel, atingiu muitas vitórias, vencendo os inimigos do Senhor. Por mais que nós venhamos olhar para esses homens e venhamos a contemplá-los como pessoas de moral elevada, por mais que haja alguns deslizes,
Por mais que nós venhamos olhar para esses homens e ver que eles eram homens de grande intimidade com Deus, contudo, nós não podemos fugir da realidade que o apóstolo Paulo estabelece, ou seja, que ambos, Abraão e Davi, como todos os servos do Senhor, foram salvos mediante uma graça salvadora. E no sermão desta noite, meus irmãos, nós veremos que a promessa de Deus ela é concretizada pela fé e nós iremos dividir esses 8 versículos em 3 momentos. Logo no início, no versículo 1, o apóstolo Paulo diz: o que diremos a respeito do nosso Pai, segundo a carne? É interessante como o apóstolo Paulo coloca esse questionamento, porque na tradição judaica havia muitas frases, muitas proposições com relação a Abraão, dizendo que ele nunca pecou, que Deus de forma secreta tinha revelado a lei a ele, e ele cumpriu a lei totalmente. Ou seja, ele era um homem excepcional, de moral elevada, não se achou nele transgressão, iniquidade, por isso Deus o justificou. Então, quando Paulo ele diz que pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne. Quando o apóstolo Paulo levanta esse questionamento, ele está contrariando uma falsa percepção que os judeus, os israelitas tinham com relação a Abraão. Lembrando que a ideia do apóstolo Paulo é deixar bem claro que Abraão ele foi justificado pela fé, não pelas obras. Então, quando Paulo ele reitera esse questionamento, o que ele já vinha desenvolvendo anteriormente, que todos estão debaixo de pecado e a salvação se dá exclusivamente pela pessoa de Cristo, ele diz que as falsas percepções que os judeus tinham com relação a Abraão eram equivocadas porque não partiam das Escrituras Sagradas. Pelo contrário, era fruto da tradição humana, era fruto de orientações humanas. E Paulo, ele levanta esse questionamento e logo no versículo 2, ele responde essa questão. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar. Porém, não diante de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz que se o homem ele é justificado por aquilo que ele faz, se ele pode chegar diante de Deus e dizer que ele é salvo por aquilo que ele fez, ele tem do que se gloriar. E Paulo ele diz que essa proposição ela está recheada de equívocos, porque ninguém será salvo mediante a observação da lei. Foi o que ele reiterou bastante nos versos anteriores. E novamente ele responde dizendo que se Abraão tivesse sido justificado por obras, ele tinha do que se gloriar, ou seja, ele poderia chegar diante de Deus e dizer que Deus o deve. Porque essa é a resposta do apóstolo Paulo, se nós levarmos as últimas consequências daquilo que ele está refutando. Ou seja, as falsas percepções que os judeus tinham com relação a Abraão. É por isso que, versículos posteriores, ele vai dizer que até a lógica humana refuta a justificação pelas obras. Porque, de fato, Abraão ele foi um grande homem de Deus, ouviu a voz do Senhor, deixou a sua parentela e foi para uma terra que o Senhor ainda iria lhe mostrar. E nessas suas peregrinações, ele enfrentou muitos problemas, principalmente no que diz respeito à promessa do Senhor, que ele considerava como tardia, ou seja, ele já estava velho, a sua mulher também, e ele diz para o Senhor: Senhor, um servo em minha casa é que herdará tudo. Mas o Senhor novamente reitera a promessa dizendo que ele vai ter um descendente e a sua descendência será numerosa como as estrelas do céu. Por mais que Abraão tenha confiado na voz do Senhor, tenha obedecido o chamado de Deus, as Escrituras deixam bem claro que ele foi justificado pela fé, não pelas obras. E o apóstolo Paulo, ele vai se utilizar do exemplo de Abraão para deixar bem claro que se Abraão tivesse sido justificado pela fé, ele tinha do que se vangloriar pelas obras. Então percebam que
no versículo 2 o apóstolo Paulo responde esse questionamento, e no versículo 3 ele vai novamente fundamentar suas argumentações a partir das Escrituras Sagradas, dizendo: por que diz a Escritura? Pois que diz a Escritura. Ora, o apóstolo Paulo ele não estava ancorando a sua argumentação nas Escrituras como se as Escrituras estivessem à parte do Deus Todo-Poderoso, pois ele, ao fundamentar a sua argumentação nas Escrituras Sagradas, ele está dizendo que o que Deus revelou em Gênesis capítulo 5, verso 6, o que as Escrituras diz, ou seja, o que o próprio Deus fala com relação a Abraão, nós podemos entender como verdade absoluta no que diz respeito à salvação. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Percebam, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele está dizendo que a sua argumentação não é fruto de suas opiniões, não é fruto de suas interpretações circunstanciais, pelo contrário, ele está dizendo que as Escrituras diz que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. E é muito significativo ele usar a palavra que o Senhor imputou essa justiça, porque essa palavra ela é usada para indicar, meus irmãos, o que uma pessoa considerada por si mesma não é ou não tem, mas que é estimada, mantida ou considerada como tendo ou sendo. O que é que Paulo está dizendo, meus irmãos? Ao se utilizar de Gênesis 15, 6, para dizer que Abraão foi justificado pela fé, não pelas obras, ele está dizendo, não era aquilo que Abraão possuía ou fazia, mas o Senhor que imputou essa justiça, ou seja, mesmo que ele não tinha essa justiça perfeita, essa retidão absoluta, o Senhor lhe considerou como justo, o Senhor o manteve, o Senhor entendeu, digamos assim, para simplificar a questão, diante de nós, que essa justiça ela foi atribuída, foi dada. Mas como os judeus pensavam? Os judeus pensavam que Abraão, por ter sido o herói da fé, era um grande homem de Deus, um homem de grandes sacrifícios. Eles entendiam que Abraão foi justificado pelas obras. Mas Paulo diz que o Senhor o estimou, o manteve, o considerou como justo. Foi o Senhor que atribuiu essa justiça. Então, vejam, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele se utiliza da palavra revelada para dizer que a salvação é pela graça. Não há nada que o ser humano possa fazer a fim de que o Senhor o abençoe. Toda promessa dada por parte do Senhor é fruto de graça. Porque no que diz respeito ao homem, as suas inclinações são iníquas. O homem pensa o que é perverso, ele maquina contra o Senhor, ele planeja contra o seu próximo. E todas as bênçãos que o Senhor porventura o dá, ele lança fora, porque ele é semelhante a um cão que volta ao seu próprio vômito, para assim usufruir novamente de uma subsistência podre. É isso que o ser humano é. Então ele não pode produzir tamanha graça se não for o Senhor que lhe atribui. Então o apóstolo Paulo está dizendo para os judeus que a parte de uma benevolência divina, a parte de uma obra graciosa do próprio Deus, ninguém se salvaria, nem mesmo Abraão. Porque quando o Senhor o chamou e ele correspondeu a esse chamado, foi porque o Senhor mudou o seu coração, mudou as suas inclinações, transformou a sua mente e vida. É por isso que ele pôde corresponder de forma positiva, abrindo mão de muitas coisas e indo em direção a uma promessa que Deus lhe conferiu. Meus irmãos, a promessa de Deus é concretizada pela fé e não por obras. E o apóstolo Paulo, em um primeiro momento, ele vai dizer que Abraão ele foi justificado pela fé, não pelas obras. Então, a salvação pelas obras,
ela é refutada tanto pelas Escrituras Sagradas, já que o apóstolo Paulo se utiliza do Antigo Testamento e argumenta no Novo Testamento para deixar isso bem claro. Não somente isso, ele diz também que até a lógica refuta a salvação pelas obras, que é o que ele diz a partir do verso final do capítulo 2 e também no capítulo 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Olha o que Paulo está dizendo, meus irmãos. Até a lógica, a justificação pelas obras, ela é refutada pela lógica nos seus pormenores mais comuns e simples. Porque nós sabemos que aquele que trabalha obtém um salário e o seu patrão lhe dá um salário digno por aquilo que ele prestou, e nesse sentido o seu patrão não lhe está fazendo um favor, está reconhecendo que ele desempenhou um trabalho, então nesse sentido ele merece um salário. Então o empregado, ele obtém esse salário no sentido de que o seu patrão lhe é devedor. Então Paulo de forma simples diz, mas ao que não trabalha, versículo 4, ora, ao que trabalha o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Quem deve é o patrão ao empregado. Então, se o Senhor nos salvasse pelas nossas obras, logo, Ele seria o nosso devedor. E Deus, Ele não deve ninguém. Olha como o apóstolo Paulo se utiliza de um exemplo comum do cotidiano para reiterar que a salvação é pela fé, que a justificação é pela fé, que a promessa se concretiza pela fé e não por obras humanas. Então, Paulo, ele vai reiterar essas questões novamente, lá no versículo 11, também no versículo 25 do mesmo capítulo, dizendo o seguinte: e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada justiça. Verso 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Percebam que o apóstolo Paulo sempre está reiterando que a salvação é obra exclusiva de Deus, que o próprio Cristo foi entregue, que Abraão recebeu uma justiça ainda em circuncisão. E o que era que os judeus diziam? Que o Senhor tinha se revelado a Abraão, tinha lhe dado uma lei, e ele cumpriu essa lei, mesmo ainda a lei não tendo sido estabelecida. O Senhor lhe entregou uma lei em secreto e Abraão cumpriu essa lei, por isso ele foi justificado. Paulo diz que não, ele foi justificado ainda em circuncisão. E em Gênesis capítulo 15, 6, a justiça foi imputada, o Senhor o considerou. Então, Paulo, a partir do versículo 4, ele diz que se o Senhor nos salvasse pelas obras, Ele seria nosso devedor. É isso que Paulo está dizendo de forma tão simples. Mas, olha o contraste do versículo 5. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então Paulo ele está nos ensinando que nós que não trabalhamos, mas cremos, fomos justificados, recebemos uma justiça que nos foi atribuída. E Paulo ele deixa bem claro para nós qual era a nossa condição: de impiedade, de incredulidade. Éramos perversos, estávamos em trevas, mas o Senhor foi ao nosso encontro. A semelhança de quem? De Abraão, que estava em uma terra pagã, em meio a uma sociedade idólatra. Mas mesmo assim, o Senhor não levou em conta os seus deméritos, foi até ele, se revelou a ele e o chamou para ser pai de uma grande nação.
Então, as promessas que foram feitas a Abraão, promessas graciosas, nos diz o apóstolo Paulo na sua epístola aos Gálatas. Nós recebemos esses privilégios, os mesmos privilégios que Abraão teve em Deus, porque nós exercemos uma fé em Cristo. E essa fé que nós exercemos em Cristo, nos traz todas as bênçãos que Deus tem para nós. E isso também é graça. Isso também é justificação pela graça. Amados, a justificação pela fé torna Deus o autor gracioso da salvação, como Paulo nos diz no versículo 5. Além do grande patriarca da fé, Abraão, as experiências de Davi ressaltam como ocorre o perdão divino. Lembrando, como eu disse a princípio, lembrando que o texto em questão que nós acabamos de ler, reitera que Abraão foi justificado pela fé. E o grande rei Davi, ele foi absorvido pela fé. Porque se Deus tivesse considerado os seus pecados, porque se Deus tivesse trazido contas daquilo que Davi fez, ele não teria sido absolvido. Mas devido a uma fé, uma confiança depositada na graça do Senhor, na misericórdia do Senhor, Davi ele foi absolvido dos seus pecados. Então Paulo ele está dizendo que Abraão ele foi justificado pela fé e não pelas obras. E Davi, nas suas experiências calamitosas, foi absolvido pela fé e não por obras. É o que Paulo diz nos versos 6 e 8. Diz o seguinte, a partir do verso 6 até o 8. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Que nós possamos, meus irmãos, nos aprofundar na imaginação do que o apóstolo Paulo nos traz, para que venhamos entender que aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo é bastante significativo, pois ele se utiliza de dois grandes homens. Ele não está se referindo a qualquer pessoa, pois numa percepção judaica, Abraão era um homem de uma moral elevadíssima, considerado por muitos como um homem que não pecou. E Davi, ele foi um grande rei. Não houve rei semelhante a Davi, pois todos os outros reis posteriores a Davi tiveram o seu governo limitado, perderam inúmeros privilégios como rei e como aquele homem que leva o povo a adorar o Senhor. Não somente isso, mas perderam inúmeros privilégios espirituais, porque os reis, depois de Davi, foram reis lastimáveis. Então os judeus olhavam para Abraão e o viam como um grande homem de Deus, chamado amigo de Deus. Olhavam para Davi e o viam como um homem que servia o Senhor desde a sua mocidade, um homem íntegro, santo, embora tenha caído em transgressões horríveis. Um grande patriarca e um grande rei. E o que é que Paulo diz? Que Davi declarou ser feliz o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Aí ele vai citar o Salmo 32, que lemos agora há pouco. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Feliz um homem que tem as suas iniquidades perdoadas. Feliz um homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então, o Salmo 32 faz paralelo com o Salmo 51, onde nós vemos claramente Davi descrevendo como ele se sentia e qual era o seu estado espiritual. E ao confessar os seus pecados, ele é absolvido, porque ele obteve um arrependimento genuíno. Arrependimento, sem sombra de dúvida, produzido pelo próprio Senhor. Mas lembrando que Davi caiu em adultério e planejou um assassinato, encobrindo os seus pecados por muito tempo. Mas ele confessa as suas transgressões e o Senhor o absolve, embora trazendo consequências sobre os seus pecados. Porque ele, como rei, foi destituído do seu trono por um período.
A sua família presenciou muita destruição, muita divisão por causa dos seus pecados. Então Deus ele trouxe consequências sobre os pecados de Davi, mas o Senhor o absorveu. E Paulo ele quer que a igreja entenda que a promessa do Senhor ela é concretizada pela fé e não por obras. E ele se utiliza de Abraão e Davi para que nós venhamos entender, meus irmãos, que tudo aquilo que Deus fez em nós faz por graça, não por mérito, porque se Deus fosse considerar os meus pecados, porque se Deus fosse considerar os seus pecados, nós não estaríamos aqui, porque o que nós merecemos é condenação, é o inferno. Mas dado o amor profundo e sem medida do Senhor por nós, Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então o seu sangue vertido ali na cruz do Calvário propiciou todas as nossas transgressões. Então que tenhamos consciência e que venhamos ter essa promessa como verdade absoluta. Porque, meus irmãos, não somente a salvação, mas como diz Paulo, que tanto o querer como o efetuar é de Deus segundo a sua boa vontade. Então, tudo aquilo que diz respeito a nós é o Senhor quem está produzindo em nossas vidas. Da salvação à glorificação, é Deus que tem trabalhado em nós. Entretanto, como eu falei a princípio, o homem, sempre quando ele considera os seus pecados, ele tende a se aprofundar em um mar de culpa, como se o Senhor não fosse poderoso para perdoar. Lembrando que Paulo, ele diz sobre Davi, um homem que caiu em adultério e cometeu um assassinato, encobrindo os seus pecados, mas que o Senhor levantou um profeta e expôs as suas iniquidades. Por quê? Porque o Senhor o amava. Então que nós venhamos entender, meus irmãos, que nós não podemos ser possuídos por culpas, não há pecados que o Senhor não possa perdoar, não ser a blasfêmia contra o Espírito. Então que nós venhamos nos envolver com essa graça maravilhosa que, de forma tão reiterada pelo apóstolo Paulo e pelas Escrituras como um todo, esboça diante de nós quem é o Senhor e o que Ele fez por nós. É graça, é bondade, é misericórdia. Então, meus irmãos, eu quero trazer 3 aplicações para mim e para você aqui neste momento. A primeira aplicação é que somente pela graça, como eu tenho falado, há salvação. Então nós devemos entender que não há nada que o homem possa fazer que ele seja salvo. Não há nada que o homem possa fazer que o salvo tenha a sua salvação preservada. Porque a preservação também é um ato gracioso de Deus. Nós perseveramos porque é o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem nos ergue, é o Senhor que nos toma em seus braços, é o Senhor quem segura em nossa mão. Então que nós venhamos entender que o nosso Senhor, Ele é Pai, e nesse sentido, tudo que diz respeito a questões espirituais, é Ele quem tem trabalhado em nosso coração e mente. Uma segunda aplicação que eu quero trazer para a sua vida é que, como eu falei agora há pouco, Deus ele não deve nada a ninguém. E nós somos bombardeados por falsas teologias, por falsas promessas. Dê isso, dizime que o Senhor vai lhe dever. Faça isso que o Senhor vai lhe retribuir. Nós temos que entender, meus irmãos, como diz o apóstolo Paulo, que o Senhor ele não deve nada a ninguém, porque toda a terra, como diz o salmista, toda a terra e a sua plenitude, e todos aqueles que habitam esta terra, pertencem ao Senhor, porque Ele é Criador. Então o Senhor ele não lhe deve nada. Se porventura você planejou alguma coisa e esses planos foram frustrados, e você talvez esteja questionando, por que, Senhor, o Senhor não me deu? Por que, Senhor, não deu certo? Saiba que o Senhor não lhe deve nada. Uma terceira aplicação que eu quero trazer para a sua vida é que, meus irmãos, nós devemos crer em Cristo com todas as nossas forças diante dos nossos pecados. Pois somente Ele pode nos perdoar e nos purificar de todo pecado, removendo toda culpa. Então, saiba que os seus pecados, que os nossos pecados que são cometidos contra o Senhor, devem ser confessados uma a uma. E a semelhança do salmista Davi, meus irmãos, nós devemos descrever as nossas iniquidades para o Senhor.
Porque pecado confessado é pecado perdoado. E o ato de confessar é você descrever o seu pecado como se estivesse cometendo os mesmos pecados. Não que você esteja cometendo, mas ao descrever os seus pecados, você sente como se estivesse cometendo novamente. Aquilo lhe causa tristeza, aquilo lhe causa repulsa. Isso é confessar pecado. Não é suficiente nós chegarmos diante do Senhor e dizermos: Senhor, perdoa os meus pecados. Quais pecados, filho? O Senhor muitas das vezes diz para nós: quais pecados? Para vencermos os nossos pecados, meus irmãos, nós devemos confessar. E confessar é descrevê-los, é sentir como Davi sentiu, é ter a consciência daquela culpa que só pode ser removida pelo Senhor. Porque se o Senhor não removesse essa culpa, nós iríamos ser tomados de uma tristeza tão profunda que não haveria qualquer inclinação de desejo, de vontade por vida. Mas o Senhor que remove essa culpa nos leva a entender que tudo aquilo que nós sentimos pode ser vencido nele. Porque é Ele quem muda nossas inclinações, vontade e até atitudes. Então, meus irmãos, eu quero caminhar para a conclusão dizendo que, infelizmente, ainda há discussões sobre como as pessoas eram salvas e são salvas. Alguns dizem que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela obediência da lei. E no Novo Testamento são salvos pela graça. Porque o Antigo Testamento era a dispensação da lei e o Novo é a dispensação da graça. Essas discussões são infrutíferas, tendo em vista que as Escrituras são claras em dizer que a salvação é pela graça em ambos os testamentos, como o apóstolo Paulo deixa bem claro para nós. No Antigo Testamento, o povo do Senhor fora salvo porque olhavam para o Messias prometido. E tal salvação foi pura graça. No Novo Testamento, presenciaram Cristo e confiaram nele para a sua salvação. E nós, meus irmãos, olhamos para o passado e ao crermos em Cristo, somos justificados mediante a fé. Portanto, a salvação sempre foi pela graça independente das obras. E a promessa de Deus, ela é concretizada pela fé e não por obras. Então, quando Paulo usa o exemplo de Abraão, um homem de moral elevada, ele esclarece para nós que ele foi salvo por pura graça. E ao usar o exemplo de Davi, homem que caiu em adultério, cometeu assassinato, encobriu as suas transgressões, mas que foi perdoado pela bondade de Deus e sua misericórdia, o apóstolo quer que entendamos que, seja um homem de moral elevada ou um que caiu em pecados degradantes, ambos foram justificados na mesma base, o sacrifício de Jesus Cristo. Pois sabemos, meus irmãos, que todos pecaram e somente através do sacrifício exclusivo de Jesus Cristo são justificados, somos justificados. Então que nós venhamos crer na promessa de Deus que se concretiza pela fé e não pelas obras. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.